Fala pessoal, tudo bem? Rafael Oliveira aqui da Academia Titãs e no vídeo de hoje eu vou te falar o que é um IPO e por que eu não costumo entrar em IPOs. Se liga que eu vou te mostrar como. Bem, primeiro a gente tem que saber o que é um IPO. Né? Tem gente que não sabe muito bem. IPO é uma sigla em inglês que significa Initial Public Offering. Ou, em português traduzido, a gente pode botar aí oferta pública inicial. E o que é isso? É quando uma empresa resolve abrir o seu capital social na Bolsa de Valores para que qualquer pessoa consiga se tornar sócio dessa empresa. Mas aí você pode perguntar, por que uma empresa faz isso? Qual é o sentido de você abrir capital na Bolsa e dessa maneira deixar qualquer um se tornar sócio da sua empresa? Por que você faria isso? Bem, vamos tentar fazer uma analogia um pouquinho aqui com a Academia Titãs. Digamos que a gente está aqui na Academia Titãs, é uma empresa de capital social fechado, né? Então os sócios sou eu e Zé Câmara, e se você quiser se tornar sócio da Academia Titãs, você precisa falar primeiramente comigo, com o Zé. A gente tem que liberar a sua entrada como sócio, e aí tem toda uma papelada e tal. Então é uma empresa de capital fechado. Você só se torna sócio da Academia Titãs se a gente quiser. Mas então, digamos que a gente começa a crescer bastante. E para crescer mais e mais, a gente precisa investir mais dinheiro. A gente precisa de capital, precisa se financiar. E como é que a empresa se financia? Bem, ela pode pegar empréstimo no banco, uma pessoa física, mas no caso uma pessoa jurídica. E a gente sabe que os juros não são tão baixos assim, pode ser um pouco complicado, mas ainda assim é uma alternativa que pode ser viável. É uma dívida que pode ser saudável até e pode fazer você crescer bastante. Você também pode simplesmente pegar novos investidores, como um investidor anjo. E aí, numa rodada de investidor anjo, alguém vai lá e aporta capital na sua empresa por uma participação. E aí você vende uma participação da sua empresa para poder se capitalizar e assim poder investir mais dinheiro e crescer mais. Mas digamos que a gente chega num nível muito grande e a gente tem um plano de crescimento gigantesco. E aí a gente está precisando de muito capital social para investir, para se tornar uma mega empresa. E aí a gente está falando aqui de 600, 800 milhões de reais. Bem, venhamos e convenhamos, nem todo mundo tem esse capital para se tornar sócio de uma empresa ou mesmo colocaria 600, 800 milhões numa empresa assim, do nada. E tomar um empréstimo dessas proporções pode não ser tão inteligente e também o banco talvez nem libere uma quantia desse tamanho. Então as empresas, a maneira mais barata e fácil de se capitalizar num valor tão alto é abrindo o seu capital social para que qualquer pessoa física ou jurídica, como CPF, CNPJ, possa comprar uma participação na sua empresa. E aí sim, você lança uma parte da sua empresa como ações para o público compra e no momento que ele compra nesse IPO, o dinheiro todo arrecadado vai para a empresa e a empresa sim se capitaliza bastante, podendo investir na empresa ou pagar dívidas, enfim, tem os seus motivos para abrir um IPO aí, mas geralmente é para investir na empresa para aumentar o crescimento. Então é por isso que uma empresa libera IPO. Mas aí você pergunta, no começo do vídeo eu te falei, eu não costumo entrar em IPOs, mas por quê? Por que eu não acho que é tão inteligente entrar em IPOs? Veja, geralmente os IPOs são feitos quando há um boom no mercado, quando há uma euforia muito grande. Por quê? Porque quando a gente está num período de expansão da economia, quando tem uma euforia muito grande, as empresas vendo isso, sabem que os investidores estão muito eufóricos, eles costumam pagar mais caro por isso. E as empresas aproveitam para abrir capital na bolsa e se capitalizar com valores maiores até. Ou seja, você acaba pagando um pouco mais caro do que poderia ou deveria, talvez, por empresas que são, às vezes, muito boas, às vezes muito ruins, independente, mas você paga, às vezes, muito mais caro. Então, o IPO tem esse lado negativo que é muito complicado de você saber se você está investindo no valor correto ou não. Além disso, você não tem o histórico da empresa para saber ali como a gente tem uma empresa aberta, o capital aberto ali na bolsa, ela tem todos os relatórios, a gente sabe se ela está dando lucro, não está, nos últimos 4, 5, 6 anos, o que é que está acontecendo, qual a margem da empresa. E quando você faz o IPO, isso ainda é um pouco obscuro. Muitas empresas, inclusive, elas inflam números para poder parecerem que estão muito bem. E aí a gente pode ter um investimento um pouco mais complicado, certo? Então o que é que você pode fazer? Por isso, esse é um dos motivos que eu não invisto em IPOs, mas o que é que você pode fazer? Você pode ficar de fora, pelo menos num certo momento, mesmo que você goste muito da empresa, pode ser que não seja tão inteligente a fazer isso.
E aí, falando desse boom de empresas, agora a gente está vivendo um boom de empresas muito grandes, né? Em 2020, a gente teve, acho que recorde de IPOs na Bolsa Brasileira. A gente teve IPO de Farmácia Pague Menos, de, acho que Moro do B, Redditor, Pets, enfim, foram muitas empresas que aproveitaram, teve a Vivara, teve muitas empresas que aproveitaram para abrir capital na Bolsa. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso. Para não falar que eu nunca entrei em IPO, até hoje eu entrei em um único IPO, que foi o IPO do Banco Inter. Mas eu entrei muito consciente do que eu estava fazendo e sabendo mais ou menos ali do que era o Banco Inter, eu estava esperando, o capital que eu aportei foi muito baixo, e ainda assim, veja, eu entrei no IPO, o que é que aconteceu? Houve aquela certa euforia, e o Banco Inter ele se valorizou um pouco no início, mas acabou caindo para ali, não lembro exatamente, acho que é R$11, a cota começou em 14, caiu para 11, foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu poderia ter aproveitado para comprar em 11 em vez de 14 no IPO, claro que depois subiu muito e eu acabei ganhando muito dinheiro, mas isso não vem ao caso. O que acontece é que geralmente há uma euforia muito grande nesses momentos, e é por isso que eu digo assim, evite, fique de fora, espere que a empresa mostre se ela realmente é lucrativa ou não, para você investir. Sempre vão existir investimentos inteligentes, você não precisa investir somente em IPOs, existem outras empresas, sempre existem boas empresas para você investir. A todo momento existem oportunidades boas. Além disso, tem muita gente que usa o IPO ali para fazer o que a gente chama de flipagem. Tá? E o que é que acontece? O que é essa flipagem? Quando alguns traders experientes eles entram um pouco antes de liberar o IPO, algumas pessoas têm direito a comprar ali essas ações no mercado, e aí você compra, e assim que libera o IPO, algumas vezes, ou geralmente, pode subir com a euforia, como eu disse, o valor da empresa, e aí o trader aproveita para se livrar disso, então ele compra um pouquinho mais baixo, tem um spreadzinho de ganho, e ele se livra ali no começo. Pode dar muito errado essa estratégia. Por quê? Porque às vezes o IPO ele vai muito mais para baixo do que o valor esperado, e aí você acaba perdendo dinheiro. Então tem que se tomar muito cuidado com essas estratégias de curto prazo. Eu acho que uma pessoa comum, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um empresário, ele não deve se preocupar muito com essas coisas de curto prazo. Então o ideal é que você evite, sim, esses IPOs, e mesmo que você goste muito da empresa, espera 1, 2, 3 anos, e aí você começa a ver se realmente vale a pena investir na empresa, se está valendo a pena ou não. Porque, como eu disse, sempre tem boas oportunidades no mercado. Então, se você curtiu esse vídeo, então deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos aí. Eu acho que investidores iniciantes que estão querendo saber o que é um IPO, por que é interessante, não é, se vale a pena, não vale. Compartilha com eles e ajuda a gente a propagar esse vídeo para mais pessoas e ajuda assim o canal também, beleza? E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo, tá certo? E como vocês sabem, conte comigo sempre e eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Um forte abraço e até os próximos vídeos.